Hoje vamos então tratar da questão da compaixão em relação à humanidade. Essa colocação das duas palavras lado a lado nos permite interpretar isso de duas formas. Nos permite entender que a humanidade são todos os humanos, né, pelos quais a gente deve ou não sentir compaixão. Nós podemos entender também a humanidade, né, como aquela característica desejável dos seres humanos, né, que sejam de fato compassivos e, portanto, humanos. E como a gente faz toda semana, vamos ilustrar isso aí com um conjunto selecionado de frases. Vamos começar com a frase do poeta contemporâneo conhecido pelo pseudônimo de Augusto Branco, um brasileiro do Centro-Oeste, que nos lembra o seguinte: e se a gente vive para ter compaixão, é porque antes houve quem tivesse compaixão da gente, para que a gente pudesse viver. De fato, se nossos genitores não tivessem isso, a gente não estaria aqui. Outra questão que nos relaciona com os demais é um lembrete aqui da Alison Ars, uma empreendedora americana, que nos alerta que muitas vezes a gente acaba confundindo o comportamento das pessoas, pensando que ele tem alguma coisa a ver com a gente. E ele diz assim, que quando você finalmente aprender que o comportamento de uma pessoa tem mais a ver com a sua própria luta interior do que com você, então você aprenderá a ter compaixão. Muitas vezes a gente encontra comportamentos que nos desagradam, mas se a gente compreender que isso é fruto, né, desse conflito interno das pessoas, então nós vamos conseguir ter compaixão por elas. O Daniel Goleman, né, o grande divulgador aí da inteligência emocional, para quem não lembra do nome dele, nos lembra que a autoabsorção em todas as suas formas mata a empatia, para não mencionar a compaixão. E ele detalha, né, a autoabsorção como sendo o foco em nós mesmos. Diz que quando a gente foca na gente mesmo, o nosso mundo diminui, enquanto os nossos problemas e preocupações aumentam. Mas quando focamos nos outros, o nosso mundo expande. Então ele nos mostra como que, através dessa abertura para os outros, né, a gente também acaba levando vantagens. E esse é um processo que, mesmo para uma pessoa como Steve Jobs, que é conhecido como empreendedor, ele nos deixou essa frase que é muito mais próxima aí de questões espirituais, né? Diz ele assim: quando você toca o coração de alguém, isso não tem limites. Essa questão da compaixão como mecanismo de colaboração entre seres humanos é um tema que vem sendo tratado há vários séculos, né? Nós temos aqui a frase do Rousseau, filósofo francês da época da
Revolução Francesa, que diz assim: a compaixão é um sentimento natural, que ao moderar a violência do amor pelo próprio ego em cada indivíduo, contribui para a preservação de toda a espécie. Então ele coloca, né, que a compaixão pelo outro acaba sendo um contrapeso ao amor pelo ego, né, a auto-idolatria, né, que muitas vezes levou às guerras, né, e por isso diz que contribui então para a preservação de toda a espécie humana. E ele complementa dizendo: é a compaixão que nos impele a consolar imediatamente aqueles que estão sofrendo, sem que tenhamos pensado sobre isso antes. Outro francês, o poeta Anatole France, também pseudônimo, diz que a compaixão é que nos torna verdadeiramente humanos e impede que nós transformemos em pedra, como os monstros de impiedade das lendas. Então, dizendo que a compaixão é uma característica básica, né, do ser, né, humano, da humanidade, como a gente falou no começo. E o Dalai Lama complementa isso, né, dizendo que o amor, a compaixão e a preocupação pelos outros são as verdadeiras fontes de felicidade. Quando a gente consegue fazer isso, a gente se beneficia atingindo esse estado. E ele complementa dizendo que a compaixão não é um sentimento que transforma os outros em seres inferiores. Tem pessoas que dizem que não vão ajudar os outros porque os outros vão se sentir minorizados ou inferiores, né, como o Dalai Lama está dizendo. Isso não é verdade. E o Buda complementa essa questão, lembrando a gente que se a nossa compaixão não incluir a nós mesmos, então ela é incompleta. Nós fazemos parte, cada um de nós, da humanidade e devemos, portanto, também ter compaixão com a gente mesmo. E mais uma frase aqui do Dalai Lama, ele nos explica então, para fechar essa questão, né? Se você quiser que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Eles vão ficar felizes porque você está ajudando. E se você quiser ser feliz, pratique a compaixão. Moral da história: ela ajuda a quem ajuda e a quem é ajudado a ser feliz. Por isso é considerada uma virtude tão importante, ao ponto que nós temos, por exemplo, aqui a frase do filósofo alemão Schopenhauer, do século XIX, que diz que a compaixão é a base da moralidade. Isto é, ao entendermos como o comportamento deve ser moldado pela compaixão, a gente acaba conseguindo então entender se os nossos comportamentos são morais ou não. Isso de fato é um auxílio que a gente recebe de todas as virtudes, mas o Schopenhauer chama a atenção para a importância da compaixão nessa questão. E esse é um fenômeno que transcende aí a filosofia, né? Temos aqui uma frase do Mandela, né? Chegou a ser presidente da África do Sul, depois de ficar preso por mais de 30 anos, né? Porque lutava contra o apartheid lá na África do Sul, e escreveu essa frase num dos livros que ele escreveu, dos tantos que ele escreveu enquanto estava preso. Diz assim: a nossa compaixão humana liga-nos uns aos outros, não na pena e na condescendência,
mas como seres humanos que aprenderam a forma de transformar o sofrimento partilhado em esperança para o futuro. Isto é, ao usarmos da compaixão e partilharmos nossos sofrimentos, acabamos criando aí, então, a semente para um futuro melhor e mais feliz. No extremo, né, temos aqui a frase que faz parte da pregação do Chico Xavier, né, um dos expoentes do espiritismo brasileiro, que diz assim: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Chamando a atenção, né, que muitas pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento porque é a única forma que elas têm de se sentirem fortes ou superiores. Temos aqui um provérbio judaico que complementa isso, que diz assim: quem esconde as suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. Então, conectando com a frase anterior que falava do sofrimento compartilhado, né, nós temos aqui mais uma dica. Nós temos que não só confessar ou compartilhar o sofrimento, nós temos que abandonar aqueles comportamentos que nos desviaram do caminho. Temos aqui uma frase do filósofo japonês, já citamos em outras ocasiões, o Yamamoto Tsunetomo, do século XVII, e que diz que se a gente levar em conta a compaixão em tudo que a gente faz, não existe a possibilidade de entrar em conflito com os outros. Certamente isso é bem difícil, nem todos conseguimos atingir isso o tempo todo, mas é um ideal a ser perseguido. E o Schiller, um poeta alemão do século XVIII, nos lembra que a compaixão é o ponto comum a todas as almas que ele chama de nobres. De fato, na medida que a gente evoluir, né, no uso da compaixão, a gente acaba se enobrecendo. E por falar em almas nobres, né, temos aqui a frase de um que virou santo na igreja, né, o Santo Agostinho de Hipona, padre do século IV, que relaciona essa questão aí dos comportamentos inadequados usando a palavra vício. E diz ele assim: tenho mais compaixão do homem que se alegra no vício do que pena de quem sofre a privação de um prazer funesto e a perda de uma felicidade ilusória. Isto é, ele nos alerta, né, que a compaixão deve ser maior com aqueles que, por alguma razão, né, adotaram aí um vício, do que aqueles que partiram para uma privação voluntária aí de prazeres, né, buscando aí alguma outra forma aí de atividade de privação ou de autocastigo, ou como a gente queira chamar esse tipo de comportamento.